Como é que um menino pobre da periferia chega a trabalhar em cargos importantes, em empresas importantes como SBT e Record? Como é que foi isso? Flávio, eu sempre fui um cara idealista. Eu vou te contar uma coisa, quando a gente jogava futebol de rua, acho que eu vendi o primeiro name right sem saber que era um name right. Nós nos reunimos, tinha uma competição na rua, e tinha lá o empório do seu Rubens, que a gente lá dizia o seguinte: ó, dá umas taças de leite ninho, naquelas latas, né? Taças não, lata, que a gente vai fazer um troféu ninho e vai disputar lá no campinho, mas você dá os leites para as famílias da rua. O cara gostou da ideia, pô, mas vocês vão fazer isso? E fizemos uma taça estilizada ninho, etc. E foi legal. Aí a Nestlé, que era dona da marca, mandou para as famílias caixas e caixas de leite ninho, porque achou aquela iniciativa. Eu jamais imaginava que aquilo era um name rights, o nome de um campeonatinho de rua. Então eu acho que estava dentro de mim, Flávio, o amor ao São Paulo, o amor às coisas. Eu me envolvi muito nas diretas já, na parte política, quando nós voltamos a ter direitos de votar para presidente. E eu sempre fui um cara idealista, e no futebol também idealista, mas eu jamais imaginava que eu fosse ir para a televisão. Eu acho que o destino foi nos levando. Eu conheci o Silvio Santos quando o Silvio tentou ser prefeito de São Paulo. Ele tentou meu apoio porque eu era delegado dos grupos políticos do PFL da Zona Leste, e eu gostava do Silvio. Eu achava que eu queria um perfil de um empreendedor, um cara popular. O Silvio tinha tudo isso. Eu gostava do Antônio Hermílio, enfim. E aí eu apoiei o Silvio, mesmo sabendo a dificuldade dele ser candidato, porque não iam deixar como não deixaram. E tentaram me subornar, tentaram atrapalhar a vida do Silvio com muito dinheiro na minha mesa. É uma história longa. E o Silvio viu tudo aquilo e falou: pô, esse cara eu confio. Além de idealista, é um cara muito correto. Eu já fazia um pouquinho de programa de rádio na época, e ele também começou no rádio. Aí ele me convidou para ir para o SBT. E ali começou. O mais interessante, Flávio, que ele me convidou primeiro para ir apresentar um quadro no Aqui Agora. Eu vinha de rádio, eu falei: Silvio, Aqui Agora, eu não sei, mas tá, vamos lá. Como as coisas do Silvio são assim, ele mudou de ideia logo na primeira hora. Falou assim: não é mais programa de rádio, você vai trabalhar na área executiva, você tem perfil, é muito bom. E eu, poxa vida. E eu olhando aquilo tudo, né, o Silvio me convidando. Nessa época eu era advogado do Banco Bamerindos. Muita gente não lembra, já faz algum tempo. Hoje é HSBC, teve uma fusão. Eu trabalhava na área de crédito imobiliário. Mas eu não pestanejei, mudei, eu gostava da comunicação, e foi a melhor coisa que eu fiz. E ali eu apareci para o mercado de televisão, fui um grande executivo. Depois eu saí, fui para a Record. Eu fiquei 13 anos no SBT e 17 na Record. E aí da Record foi uma questão de concorrência. Eu não larguei o Silvio, mas o Silvio naquela época trouxe um mexicano. Ele às vezes se empolgava com o argentino, mexicano, Televisa. Viu? E esse mexicano tinha uma visão muito ruim de televisão no Brasil. E nós não conseguíamos andar junto. E mesmo assim eu fiquei 1 ano e 8 meses com ele. Mas chegou aí, eu falei, não aguentava mais. Falei: Silvio, eu fiquei do seu lado todo tempo. Você contratou um mexicano, tem multa, fica com ele e eu vou andar. E aí acabei indo para a Record e fiquei muito feliz também na Record. Você se aposentou ou foram as atividades como presidente de São Paulo que te fizeram deixar? Como é que foi isso? Então, Flávio, eu já tinha sido sondado para ser candidato a presidente de São Paulo alguns anos atrás. Eu não queria, porque eu achava que a minha missão profissional ainda estava precisando da questão profissional, e eu estava muito feliz na televisão. Veio a pandemia. Na pandemia, todo mundo em home office, fazendo reuniões, aquela novidade, Zoom para lá, Zoom para cá. O São Paulo, naquele momento com dificuldade, na antiga gestão, dizendo o seguinte: nós estamos nos unindo aqui, vários grupos, segmentos políticos, para que você seja candidato. E eu fui empurrando aquilo com a barriga, não estava na minha cabeça, né, ainda que essa visão de ser candidato. Mas um dia eu recebi o ultimato desses, 160 conselheiros, falaram: você tem que dar resposta amanhã. Aí eu passei uma noite refletindo e fiz a seguinte reflexão: o mercado de televisão está mudando. Eu ainda sou um dinossauro da televisão. Quando você fala Boni, ontem eu recebi o Hans Donner, que ele vai fazer um produto para São Paulo em primeira mão, nós vamos mostrar aqui. E eu estava vendo que o mercado de comunicação está mudando. O exemplo é esse o seu podcast, que é fantástico. Aliás, os publicitários têm que olhar para esse encontro de amigos aqui do Flávio, que é muito bom. E a televisão estava mudando, e eu falei: poxa, eu estou com uma oportunidade de fazer algo que eu amo e que tem que ser dedicação exclusiva. Tem a televisão que está mudando, que de repente é melhor eu sair do que saírem comigo. Então naquele momento foi uma decisão. Eu aceitei a candidatura, comecei a campanha, sentei com a Record, disse o seguinte: olha, eu vou começar a campanha. Vocês me toleram, porque estamos em home office. Se eu ganhar a eleição, eu vou sair da Record, porque não dá
para compatibilizar. Conflito de interesse e clube de futebol é 24 horas, é viajar com quem quer fazer direito. Viajar com a equipe, olhar todas as unidades, fazer gestão mesmo, que dá muito trabalho. E foi assim.